Que segurança, sou de Jesus. Quem é de Jesus? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Que bom que você pode dizer isso, que eu sou de Jesus. Nós temos pensado nesses dias como igreja, sobre igreja, corpo vivo de Cristo Jesus. Eu queria, nessa noite, refletir com você mais uma vez sobre esse tema. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Para nós pensarmos o que o apóstolo Paulo fala para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sobre o ser corpo vivo de Cristo Jesus. Baixa a tua cabeça mais uma vez e ora comigo. Senhor Deus, estamos na tua presença mais uma vez, com os nossos corações agradecidos, porque somos conscientes do teu chamado, Pai, para sermos corpo vivo do Senhor Jesus aqui. E muito obrigado pela segurança que desfrutamos em ser de Jesus e de mais ninguém. Que o Senhor nos direcione nesse momento pela tua palavra, Pai, e que ela fale profundamente aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Igreja, o corpo vivo de Cristo Jesus. Me diz uma coisa, qual é o parâmetro da sua vida? Você tem um sonho? Você tem um plano? Você tem um grande desejo na vida? Que desejo é esse? Alguém gostaria de compartilhar comigo um desejo que tem na vida? Um plano que tem na vida? Um grande objetivo que tem na vida? Espontaneamente, assim. William, ele até está com o microfone aí já. A conversão dos meus familiares. A conversão dos seus familiares. Quando a gente pensa sobre planos e sonhos que a gente tem na vida, a gente está falando sobre desejos do nosso coração. A gente está no começo de ano. No começo de ano a gente sempre coloca metas para a gente estabelece planos, a gente estabelece a realização de sonhos, coisas que a gente quer alcançar durante o ano, ou coisas sobre as quais a gente já está trabalhando, né, ao longo de alguns anos, e que a gente quer ir vendo a concretização dessas coisas. Mas quando a gente está falando sobre desejos humanos, planos humanos, nós temos, de acordo com Jonas Madureira, no seu livro Discipulado, nós temos duas formas de pensar sobre os nossos desejos humanos. Um é o desejo enquanto apetite, né? De beber água, de comer, o apetite sexual, são coisas da nossa biologia. São desejos que são parte da nossa composição enquanto ser humano. Mas existe o desejo enquanto desejo em si. Coisas que são aspirações nossas, que são propósitos e intenções de vida. E Jonas, no livro dele, fala que sempre que nós colocamos no nosso coração um plano ou um desejo, nós temos ou colocamos dentro de nós, internalizamos para a construção desse plano ou desse desejo, um parâmetro. Os nossos planos e os nossos desejos são sempre pautados em parâmetros, em outras pessoas, em outras coisas que nós vemos ou em outras situações que nós temos ao nosso redor. Que nós estabelecemos como parâmetros para nós e nós buscamos essas coisas. William compartilhou o desejo de que os seus familiares se convertam. Por que o William tem esse desejo? Porque ele viu alguém se convertendo e viu a transformação de Cristo Jesus. Porque ele mesmo se converteu e viu o quanto isso é bom, a transformação que Cristo faz na vida de alguém. Então, ele tem um parâmetro de transformação que aconteceu na vida de alguém e que ele deseja para os seus familiares. Nós temos parâmetros e pessoas que servem para nós como parâmetros para os nossos sonhos, para os nossos desejos e para os nossos objetivos. Eu queria perguntar para você, sinceramente, quem são os parâmetros da sua vida? Quem são as pessoas ou as coisas que você coloca diante de você como parâmetro para estabelecer quais vão ser os seus sonhos, os seus planos e os seus propósitos? Nós temos falado sobre igreja, corpo vivo de Cristo Jesus.
Talvez quando eu fiz a pergunta, a primeira pessoa que veio na sua mente foi Cristo. Cristo é meu parâmetro. Os meus sonhos e os meus planos eu tenho pautado em Cristo Jesus, mas às vezes nós temos parâmetros e sonhos e objetivos de status, de conforto, nós temos objetivos de carreira profissional, e normalmente quando nós olhamos para esses objetivos, nós trazemos outras pessoas, além de Cristo, como parâmetros para as nossas vidas. Quem é o seu parâmetro? Quem é a pessoa que você segue ou que você coloca como padrão para a sua vida? Eu queria que você fizesse um exercício comigo. Fecha teu olho. Imagina que Cristo está sentado aí do seu lado. Pensa em 3 características da pessoa do homem Jesus Cristo, que está sentado aqui do seu lado. Pensou? Agora que você pensou em 3 características do homem Cristo Jesus, você que está na internet também faz esse exercício com a gente. Você pensou em 3 características do homem Cristo Jesus. Agora pensa em você. Você tem essas 3 características que você pensou no homem Cristo Jesus? Pode abrir teu olho. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida, nós passamos a vida indo para a igreja, lendo a Bíblia e dizemos que Cristo é o padrão da nossa vida, que Cristo é o meu alvo, mas nós não trabalhamos as nossas vidas para que as nossas vidas realmente sejam Cristo Jesus. Para que os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos propósitos, o nosso jeito de falar, o nosso temperamento, o nosso jeito de agir, seja realmente moldado segundo o padrão do que Cristo é, do que Cristo viveu, do que Cristo foi. 2 Coríntios capítulo 4 nos traz esse alerta. E eu queria convidar você para ler comigo do verso 3 ao verso 18 de 2 Coríntios capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, fala Paulo, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. De modo que em nós atue a morte, mas em vocês a vida. Está escrito: criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, nós não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório,
mas o que não se vê é eterno. Amém. Paulo faz uma grande advertência à igreja de Coríntios a respeito da manifestação da vida de Deus em Cristo Jesus e da necessidade de que a igreja dê continuidade à obra de Cristo Jesus e seja de fato igreja, corpo vivo de Cristo Jesus e de nenhum outro, de nenhuma outra pessoa. Assim como nos nossos dias de hoje, nos dias em que Paulo escreve essa carta aos irmãos em Coríntios, o povo vivia cego para a realidade da verdade das Escrituras. No verso 3, ele diz que o evangelho que estava sendo pregado estava escondido, oculto, diante dos olhos daqueles que não criam no evangelho de Cristo Jesus, daqueles que estavam perdidos. O Deus da era de Paulo, a qual Paulo se referiu aqui no texto, era o legalismo judaico e o autoengrandecimento intelectual que era buscado pelos gregos. Essa era a fonte da vida, esse era o parâmetro dos objetivos de vida das pessoas daquele contexto. E isso ele começa a discorrer lá no capítulo 3 de Coríntios e continua aqui no capítulo 4, falando sobre como, naquele tempo e hoje no nosso tempo, as pessoas colocam qualquer outra coisa diante dos seus olhos que ofusca a luz da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Na época de Paulo era o desejo de cumprir a lei de forma mais precisa possível. E isso era o objetivo da vida dos rabinos e dos mestres. E talvez a gente olhe, Yuri, mas era a lei de Deus. Isso era um objetivo nobre. Era. Mas veio algo que era muito melhor e muito maior que a lei, que era Cristo Jesus, para o qual eles estavam com seus olhos fechados. E ele fala como se eles tivessem um véu sobre os seus olhos, fazendo uma referência a Moisés, que colocava o véu e impedia que o povo visse a glória de Deus no seu rosto. Paulo diz que aquelas pessoas colocaram sobre os seus olhos obstáculos que impediam com que eles vissem a verdade e a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Naquele contexto, o legalismo farisaico, o legalismo dos judeus, uma busca de um conhecimento extraordinário e intelectual que não incluía Cristo Jesus, que não incluía a vergonha da cruz, que não incluía a realidade do Evangelho. Hoje, nos nossos dias, a gente vê as pessoas colocando todo tipo de obstáculo diante dos seus olhos, para não ver a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, para não ver o brilho, o grande brilho da luz de Cristo. A humanidade tem vivido com os olhos vendados pela própria decisão de não escolher uma vida com Cristo Jesus. A realidade das pessoas tem sido direcionada por padrões nos nossos dias de um ceticismo chamado de ceticismo científico, da descrença completa naquilo que não pode ser provado de forma experimental ou que tem uma explicação lógica. E chamam essa descrença de ciência ou de pensamento racional, como se não houvesse a possibilidade de um pensamento racional que envolvesse a fé. Longe de tudo aquilo que é extraordinário, dogmático ou sobrenatural. As pessoas colocam diante de si um ceticismo que as impede de se aproximar da palavra de Deus, de se aproximar da verdade do Evangelho. Mas não apenas o ceticismo, as pessoas colocam diante de si um Deus que está em todas as coisas, um Deus animista, que vê a experiência do sagrado como tudo que acontece ao redor. Tudo que acontece é Deus ou é de Deus e colocam diante de si o véu de um Deus que é qualquer coisa. Um Deus que não se preocupa com a verdade. Um Deus que
que não se preocupa com uma adoração racional. Adoram a um Deus sem regras, sem exigências, sem distinção entre sagrado e profano, onde o sagrado e o profano se misturam e são uma coisa só. As pessoas colocam diante de si o véu da idolatria, da eleição de um Deus particular. Esse Deus já não é qualquer Deus, mas é um Deus específico, que tem cegado os homens, mas que, igual aos animistas, é um Deus que não tem razão de ser colocado como Deus. É um Deus específico, mas que é uma parte da criação. Às vezes tem colocado como Deus o prazer, às vezes tem colocado como Deus o dinheiro, às vezes tem colocado como Deus a si mesmos. E tudo isso tem impedido os homens de ver a maravilhosa luz da realidade do Evangelho. Que Deus você tem colocado diante de você? Que realidade você tem colocado diante dos seus olhos? Que véu tem coberto os seus olhos, de forma que você não tem conseguido ver a verdade do Evangelho de Cristo Jesus? Os obstáculos são os mais diversos, mas ele apresenta, em oposição a esses obstáculos, uma grande luz que brilha. No verso 4 ele diz: nos quais o Deus deste mundo cegou a mente deles, daqueles que não creem, para que a luz gloriosa do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe diante de Deus. Paulo apresenta nesse verso Cristo como a própria manifestação, a própria representação de Deus no mundo. No verso 4, a palavra que ele apresenta para Cristo como a imagem de Deus é eikon. Cristo como um representante próprio de Deus, como se o próprio Deus estivesse ali, porque Cristo é o próprio Deus. Ele era a manifestação, a representação de Deus, como Deus se movendo entre os homens e atuando, interpretando Deus entre os homens. Não apenas um Deus entre tantos existentes, não apenas mais uma manifestação de Deus, a manifestação de Deus, específica, diferente de todas as outras. O cumprimento perfeito, o cumprimento pleno, o cumprimento definitivo e total do propósito de Deus estava em Cristo Jesus. E o Deus desse tempo tem cegado o entendimento, para que as pessoas não consigam ver o brilho majestoso da realidade da manifestação de Deus em Cristo Jesus, sem a necessidade de adições, sem a necessidade de exclusões. Cristo como o grande legado da igreja, o Senhor do corpo, o parâmetro de referência. Sabe como alguém pode ver a Deus olhando para Cristo Jesus, vendo a face de Cristo Jesus? Isso fica claro no verso 6, porque Deus que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou, e quando Ele brilhou nos nossos corações, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus, Ele o fez na face de Jesus Cristo. Cristo é o padrão de Deus. Cristo é a resposta de Deus. Cristo é a concretização perfeita do plano de redenção de Deus. E o cristão, ele é convidado a ser a representação do próprio Cristo. No verso 11 ele diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. Assim como Cristo é a própria manifestação de Deus, nós somos convidados, nesse texto por Paulo, a ser a manifestação de Cristo, como se Cristo andasse por meio de cada um de nós, a sermos a representação fiel de Cristo Jesus. A vida de Cristo sendo apresentada por nós. Nós somos
os atores que encenam a vida de Cristo. Nós somos aqueles que foram escolhidos por Deus para representar Cristo Jesus. Não como atores que entram num palco, representam e saem do papel. Não como quem encena em determinados momentos e depois deixa o personagem. Que era exatamente o que os hipócritas, fariseus faziam. O Evangelho não nos convida a parecer com algo que na verdade não somos. E essa é uma perspectiva que as pessoas às vezes têm da religião de uma maneira geral, e uma perspectiva que as pessoas às vezes têm do Evangelho de Cristo Jesus. Não, isso é você tentar negar a sua natureza e não representar no mundo a sua verdade, a sua essência. Esse é o discurso do mundo. Não, não é assim que o Evangelho nos convida a ser a representação de Cristo. Mas como quem decide viver a vida inteira comprometida por esse papel, por esse personagem. Nós somos convidados a abandonar a nossa própria vida e viver a vida de Cristo. Tem um teórico da dramaturgia chamado Stanislavski, que criou um sistema de atuação que ensina que o ator não pode simplesmente desempenhar um papel. Ele deve se tornar o papel que ele desempenha. Por isso, quando você vê um ator de renome fazendo uma atuação belíssima, ele faz todo um trabalho de conhecimento do personagem, de entendimento do personagem, de imersão no personagem, para entender como aquele personagem pensaria e não como ele pensa dentro do personagem. Então, quando Paulo fala que nós somos convidados a viver a vida de Cristo, eu deixo de pensar com os meus pensamentos, eu deixo de sentir com os meus sentimentos, eu sou chamado a abandonar a minha vida para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E o processo de novo nascimento faz com que, a partir do momento em que eu nasço de novo, eu não represento apenas um papel de alguém que eu não sou. Agora eu represento um papel daquilo que eu sou, uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma nova criação em Deus. Alguém que não tem mais nada a ver com aquele velho homem que foi outrora. Talvez você tenha passado por isso na sua experiência, de alguém que te conheceu antes de você conhecer Cristo Jesus. E olha para você hoje e diz, é outra pessoa. Não tem nada a ver com aquela pessoa que eu conheci. É isso que o Evangelho de Cristo Jesus faz. Ele não nos coloca apenas para representar um papel no mundo. Ele muda quem nós somos, para que a gente seja habilitado a viver uma nova vida. Uma vida completamente diferente em Cristo Jesus. Que tem Cristo Jesus como parâmetro da vida. Onde o velho homem já deixa de agir dos mesmos modos, até que você já não se reconheça mais naquele homem que você foi antes de Cristo Jesus entrar na sua vida, até que as pessoas vejam em você a transformação completa à imagem de Cristo Jesus. Mas será que nós realmente queremos representar Cristo Jesus? Nós que fomos chamados por Deus para andar segundo o padrão de vida de Cristo Jesus, será que nós realmente queremos andar como Ele andou? Será que nós realmente queremos Cristo Jesus como o padrão de vida para nós? Infelizmente, nós temos vivido um mundo onde não apenas o mundo tem colocado diante de si véus e obstáculos que tem impedido de ver a maravilha e o brilho da graça de Deus. Infelizmente, nós temos pessoas dentro das igrejas que têm buscado o padrão em outras personalidades, em outras pessoas que não Cristo Jesus. Nós temos
Cristãos que têm buscado viver a sua vida a partir de outras figuras de influência dos nossos dias. Os influencers das redes sociais, pessoas que querem lacrar nas redes sociais e fazem frases de efeitos, que criam em cima do texto da palavra de Deus, tirando eles do seu contexto, colocando o homem no centro de coração de Deus, colocando teólogos como a palavra final da execução da vida cristã, colocando os seus desejos comerciais e financeiros como o ditador das suas pregações. E às vezes a gente está como cristão consumindo isso e achando que esse é o parâmetro fiel de vida para a gente. Nós temos cristãos que acham mais fácil representar líderes espirituais. Líderes que determinam o que é pecado e o que não é pecado. Líderes com os propósitos mais escusos possíveis. Líderes que não amam a Deus e nem a sua palavra. E que vivem e ensinam uma verdade que é parcial na medida em que lhes favorece. Será que nós, como cristãos, temos buscado ser a representação viva do próprio Cristo? Nós estamos colocando outras pessoas como o parâmetro que nós buscamos ser, que nós buscamos viver. Muitas vezes nós não buscamos em outras pessoas esse parâmetro, mas nós mesmos criamos imagens distorcidas de outros Cristos. Cristos que não têm nada a ver com o Cristo das Escrituras. Crenças individualistas e preconcebidas, pessoas que buscam não ser uma imagem do Cristo propriamente dito, mas de um Cristo que eles inventaram na mente dele. E isso é muito comum quando a gente anda na sociedade e conversa com as pessoas sobre quem é Cristo. Sobre a imagem que eles têm na mente deles sobre quem é Cristo Jesus. Sobre as exigências de seguir a Cristo. Sobre como Cristo atuou nesse mundo. Alguns querem que Cristo pareça com Che Guevara. É um Cristo político, revolucionário, que vai para as ruas, mais black blocs do que o Cristo das Escrituras. Outros têm na sua mente um Cristo executivo, bem-sucedido, de mala preta, que busca acumular recursos. Outros criaram para si um Cristo zen, um Cristo que não briga com ninguém, um Cristo que não confronta ninguém, um Cristo que não confronta a mentira, um Cristo que não confronta o erro, um Cristo que convive tranquilamente com o pecado, como se ele não existisse. Outros criaram na sua mente um Cristo que parece um fariseu. Legalista, acusador, ranzinza, inimigo do sorriso. Que Cristo tem sido o seu padrão? É o Cristo de fato das Escrituras? Ou você criou um outro Cristo na sua mente para seguir, porque era mais fácil seguir esse outro Cristo? Você tem buscado viver, interpretar o próprio Cristo das Escrituras? Não são outras pessoas o nosso padrão. Não é um Cristo diferente das Escrituras o nosso padrão. Mas ainda existem cristãos que têm buscado viver uma forma autêntica de si mesmo. E aí esse tem sido o grande discurso dos nossos dias. Eu vivo o meu cristianismo, o jeito como eu entendo o cristianismo. E aí o pastor Pierre falou semana passada sobre o problema de muitos cristãos que têm vivido ou tentado viver um cristianismo isolado, longe da igreja, como se não fosse uma necessidade da vida cristã e uma ordem do Senhor a vivência em corpo.
Nós temos cristãos que têm buscado assumir um estilo e um jeito de comportamento que sejam tão próprios que eles não sejam associados a nenhuma outra pessoa. Não, eu tenho o meu jeito de ser cristão. Eu não quero ser parecido com Paulo, eu não quero ser parecido com Pedro, eu não quero ser parecido com Apolo, eu não quero ser parecido com o pastor Gilvan, muito menos com o pastor Yuri. Nem muito assim com Cristo. Eu quero ter um jeito meu de ser cristão, mais livre de ser cristão. O mesmo desejo humano por autenticidade e diferenciação. Ser conhecido por ser diferente e não por ser parecido com Cristo. Eu quero ser único, eu quero ser exclusivo. Eu não quero que façam associação minha com a imagem de nenhuma outra pessoa. Eu quero ser a melhor versão de mim mesmo. E esse foi exatamente o engodo, o engano, o erro de Eva. Quando a serpente coloca um padrão de sabedoria, qualificação diferenciado do padrão que Deus havia determinado para a humanidade. Não, quem diz para você que você precisa se limitar a isso? Não se limite. Você pode ser uma pessoa melhor. Come do fruto. Você vai ser única. Você vai ser quase como Deus. Cristãos que não querem estar em submissão à palavra e à vontade de Deus. Que não querem se adequar à imagem e semelhança de Deus. Elas querem construir a própria imagem de ser cristão. Lembra do que nós falamos sobre desejo? Do desejo como desejo? A forma determinada de Deus deixa de ser o parâmetro de desejo e passa a assumir uma forma que é contrária ao padrão estabelecido por Deus. Na busca de autenticidade. Na melhor das hipóteses, enquanto nós quisermos ser autênticos, nós mesmos, cristãos do nosso jeito, o máximo que nós vamos ser é parecidos com Eva. Porque não tem nada de novo debaixo do sol. E como nós temos vivido isso, cristãos que querem determinar o meu jeito de vestir, o meu jeito de gastar, o meu jeito de estudar, o meu jeito de viver, o meu jeito de amar, o meu jeito de me relacionar. Isso não tem nada a ver com o padrão prescrito pelo Senhor na sua palavra. E se você quiser ser a imagem de Cristo Jesus, você não vai ser completamente autêntico. Buscando a autenticidade. E essas pessoas se auto-intitulam crentes com a mente aberta. Crentes que são diferenciados. Não é que eu não possa fazer nada do que não está escrito na Bíblia. Se assim fosse, ninguém andaria de carro ou de moto, ninguém usaria ventilador ou ar-condicionado. Eu estou falando de usar Escritura como parâmetro para ser mais parecido com Cristo. E ter isso como prioridade. Isso é prioritário, inclusive, sobre o meu desejo de autenticidade. Se eu quiser ser parecido com Cristo Jesus. É precisamente isso que significa a cruz de Cristo. É precisamente isso que significa caminhar para a cruz. É a morte da minha vontade, é a morte do meu ego, é a morte do meu eu, para adequação a um viver santo e de acordo com o padrão que é estabelecido por Deus. Quanto mais você procurar a si mesmo, quanto mais você procurar mostrar a si mesmo, quanto mais você buscar agradar a si mesmo, encontrar a si mesmo, realizar a si mesmo, mais você vai fazer uma aliança de fidelidade com você mesmo, que exclui a possibilidade de aliança com Cristo Jesus.
Enquanto você quiser ser o realizador da sua própria vida, você vai perder a sua vida. É exatamente essa mensagem de Mateus 16, 25. Quem quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas quem perder a sua vida, quem entregar a sua vida por amor de mim, esse é que vai encontrar a sua vida. Eu sei que parece contraditório isso. Parece um pensamento circular. Mas a única coisa capaz de preencher a nossa vida e nos fazer autênticos no nosso eu é abandonar a nossa vida e deixar Cristo conduzir a nossa vida. É nos entregar inteiramente a Deus e a sua vontade se cumprindo em nós. É se permitir ser transformado por Deus e permitir se conhecer em Deus, inclusive nas mazelas que nós temos. Para que a partir desse conhecimento que vem de Deus, que nós não somos capazes de produzir em nós sermos transformados por Cristo em um eu que é o único. Em Deus. As nossas intenções sendo transformadas por Cristo. Os nossos desejos sendo transformados por Cristo. O nosso olhar sobre nós mesmos sendo transformado por Cristo, para que a gente consiga ver claramente aquilo que é parte de nós, aquilo que é parte da construção, da criação de Deus em nós, para que seja tirado tudo aquilo que não vem de Deus, e sobrando Cristo em nós, sobre o nosso autêntico eu. Só assim a gente vai conseguir viver de forma autêntica e responder diante do mundo de uma forma que só nós responderemos de forma completamente autêntica, que só será possível por meio de Deus se movendo em nós. Quando entregarmos a nossa vida para viver a verdade que só é Deus e que só subsiste em Deus, nós vamos conseguir ver as mentiras que permeiam a nossa vida. Nós vamos conseguir ter a perfeita percepção da maldade que habita em nós. Uma maldade que habita em nós não pela vontade de Deus, mas por conta da nossa pecaminosidade, por conta dos nossos padrões deturpados por causa do pecado. Só assim a gente vai conseguir ser livre de toda a carga de maldade e ilusão e ver claramente a verdade. Será que nós queremos realmente seguir a Cristo Jesus? Será que nós realmente queremos ter Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas, como Senhor da igreja? Nós somos convidados, convocados a ser a representação de Cristo, a ser a própria representação de Deus aqui. Ser corpo de Cristo é, antes de um privilégio, uma responsabilidade. E entender essa responsabilidade é entender que eu não vou andar no limite de não parecer com Cristo. Parece que a gente está o tempo todo, onde é que está o pecado? Está aqui, essa é a linha do pecado. E aqui nem é pecado, eu posso vir até aqui. E Beléu, aqui nem é pecado. A gente está o tempo todo brincando de andar no limite daquilo que não é ser a representação fiel de Cristo Jesus. Quando eu entendo que a minha vida agora já não é mais minha, que eu vivo em Cristo Jesus, eu não quero andar mais no limite daquilo que é não ser parecido com Cristo Jesus. Eu não ando na pontinha de pecar. Eu não ando me perguntando se esse limite pode ser transposto, se eu posso ir um pouquinho mais para longe do centro da vontade de Deus, do centro da imagem de Deus. Pelo contrário, eu quero viver a centralidade daquilo que representa e que eu sei que representa a vida de Cristo Jesus. De forma que não reste dúvida para quem está olhando para mim se eu sou a imagem de Cristo Jesus ou não.
quando a gente entende que fomos chamados por Deus para ser a representação viva de Cristo Jesus na nossa vida, eu deixo de andar nesse limite. Paro de fazer perguntas bobas sobre o que é pecado e o que deixa de ser pecado. E começo a, como um cristão maduro, perguntar como eu posso ser mais fiel pessoa de Cristo Jesus. Como eu posso representar de forma mais madura Cristo Jesus. Como que eu posso manifestar de forma mais precisa quem é Cristo Jesus. Qual a relevância eu tenho dado para as Escrituras na minha vida. Como é a minha leitura das Escrituras. Eu leio ela apenas como um livro de padrões morais. Eu leio ela apenas como um livro de valor histórico. Eu leio ela apenas como uma verdade. Ou eu leio a palavra de Deus como a palavra da verdade para a minha vida hoje, para a minha vida agora. Para a minha atuação hoje, no meu trabalho, na minha forma de me relacionar dentro de casa. Qual tem sido a minha profundidade da minha vida de oração com o Senhor? Qual tem sido a qualidade, o alcance? Qual a orientação particular de Deus para a minha vida hoje? Para a minha atuação como representação fiel de Cristo hoje? Andar no centro da vida de Cristo. Ser a manifestação do próprio Deus entre os homens. Andar em perfeita, sincera e amorosa obediência ao Pai. É isso que é ser a vida de Cristo Jesus. Às vezes a gente vai estabelecendo padrões do que é ser parecido com Cristo Jesus. O que é ser parecido com Cristo Jesus? O que isso significa? É ser um bom filho. É ser um filho que faz tudo que os pais mandam. É ser um bom esposo. E por ser um bom esposo, eu estou dizendo fazer tudo que agrada a minha esposa. O que é a representação viva de Cristo Jesus? O que é ser fiel ao exemplo de Cristo Jesus? Eu fico pensando que se a gente fosse avaliar a vida de Cristo Jesus, por conta de alguns padrões que a gente já colocou na nossa mente sobre o que é bom e o que não é, o que é certo e o que não é, provavelmente Jesus Cristo não estaria como exemplo do nosso padrão. Porque ele obedecia a Deus em um relacionamento dinâmico com Deus, que exigia dele, às vezes, fazer coisas que eram reprovadas pelas pessoas que estavam ao seu redor. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele curou lá no sábado. Eu fico imaginando, porque Jesus, ele era o filho mais velho de uma família. Talvez Jesus, se tivesse nos nossos tempos hoje, seria considerado um péssimo filho. Ele sai de casa como filho mais velho. Alguns estudiosos acreditam que ele perdeu o pai, por isso a gente não vê muito falar sobre José nas Escrituras, muito depois do nascimento de Cristo Jesus. Então, provavelmente, a mãe dele fica desamparada pela ausência do pai. Ele deveria ser o filho a assumir a responsabilidade em casa. Mas não, ele decide viver como um andarilho no meio do mundo, sem eira nem beira, como a gente gosta de dizer aqui, comprando briga com os principais da época. Que exemplo ele era para os irmãos mais novos. Mas o que exigiu de Jesus andar dessa forma? Uma obediência fiel ao Pai, num relacionamento em que Deus falava para ele aquilo que precisava ser feito. E ele não media esforços para fazer, porque ele era obediente em tudo ao Pai. Quando eu penso no andar da vida de muitos cristãos que construíram o Evangelho de Cristo, que foram a representação fiel de Cristo Jesus para nós hoje, a gente tem alguns homens, grandes homens de Deus, que talvez não foram
o que a gente chamaria de grande exemplo de pai, que em determinados momentos deixaram a companhia dos seus filhos, a presença dos seus filhos, a presença das suas famílias, para cumprir uma ordem direta de Deus no relacionamento que eles tinham com Deus. Há algumas pessoas que perderam completamente o status social, e aí eu fico imaginando Isaías, quando foi desafiado por Deus a trazer uma mensagem extremamente radical, e andar desnudo no meio do povo de Israel para dizer: povo de Israel, é assim que vocês têm andado nu. Que mensagem louca. Provavelmente, se nós olhássemos Isaías andando nas nossas ruas, a gente ia dizer: tá doido. A obediência a Deus em um relacionamento dinâmico exige, na maioria das vezes, que a gente rompa com os padrões que nós mesmos temos, daquilo que é bom e daquilo que não é, para cumprir integralmente a ordem de Deus, para sermos em tudo obedientes a Deus. Talvez nós não considerássemos Jesus um homem muito prudente, conforme os padrões financeiros do nosso tempo, os padrões de sucesso do nosso tempo. A resposta que Deus quer que nós demos hoje, como cristãos, de forma a ser a perfeita representação de Cristo Jesus, talvez nos custe honra, talvez nos custe o status. Talvez nos custe a forma honrada como as pessoas nos olhem. Alguns cristãos, para obedecer à própria manifestação de Cristo, se puseram em risco de enfrentar doenças, em risco de enfrentar perigos nas favelas, em risco de estar em face dos presidiários mais perigosos. Foram chamados de imprudentes por colocar muitas vezes as suas famílias em risco. Nós temos construído ao longo das nossas vidas padrões que nos deixam seguros e que tranquilizam as nossas mentes sobre como ser a manifestação de Cristo. Mas Cristo certamente olha para nós muitas vezes com um olhar desafiador, querendo falar conosco e se relacionar conosco acima dos nossos padrões. Não, de você hoje eu quero uma atuação diferente. Eu quero uma atuação que talvez custe o teu emprego. Não, de você hoje eu quero uma atuação diferente. Eu quero uma atuação que talvez custe a tua amizade com alguém. Nosso relacionamento com Cristo ainda nos desafia a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer, como foi com Jonas, ou como foi com o próprio Cristo Jesus. O nosso relacionamento com Deus ainda faz com que choremos na presença dele, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O nosso compromisso com Deus ainda envolve uma cruz. A nossa manifestação da vida de Deus ainda exige de nós que nós caminhemos todos os dias para a cruz. A cruz não é qualquer sofrimento. A cruz não é o seu filho doente. A cruz não é o seu cônjuge infiel. A cruz não é a sua empresa com problemas. A cruz não é um parente que vive dando problema para você. A cruz é a morte do seu desejo, é a morte do seu próprio eu, para que a vida de Cristo seja manifestada em você. O seu relacionamento com Cristo Jesus ainda exige você caminhar para a cruz.
Ou o seu Cristo não deixou uma cruz para você? Essa é uma cruz que nos dá esperança, sim. A esperança da ressurreição com Cristo. E nós vemos isso no verso 14 de 2 Coríntios capítulo 4. A ressurreição é para aqueles que morreram com Cristo, que são participantes do seu sofrimento, e apenas para esses. Aqueles que têm compartilhado a vida de Deus e a vida de Cristo na sua própria vida. Aqueles que têm a esperança do cuidado de Deus, que nós vimos aqui nos versos 7, 8 e 9, onde nós somos atribulados por todo lado, pressionados por todos os lados, mas não angustiados, ficamos perplexos, mas não nos desesperamos, somos perseguidos, mas sabemos que não somos abandonados por Deus, somos muitas vezes abatidos, mas não destruídos. A esperança dessa companhia, desse cuidado, desse amor, é para aqueles que têm compartilhado essa vida, esse sofrimento, essa cruz em Cristo Jesus. E se você tem compartilhado isso, você pode sim guardar a esperança de um cuidado constante, da manifestação constante da presença do próprio Senhor na sua vida. A nossa esperança não é para conseguir fortuna, não é para conseguir cargos de importância, não é para acumular bens e não é para nos livrar de doenças, apenas para a gente ficar mais feliz. A nossa esperança é em um Deus que é a nossa companhia à medida que nós participamos do seu sofrimento e da sua cruz. Será que nós como cristãos temos ainda uma cruz? Meu objetivo aqui não é assustar você sobre seguir a Cristo Jesus. Mas você precisa entender o custo disso. É uma vida maravilhosa, cheio de um sentido que só Deus pode dar, onde você vai definitivamente encontrar você, não buscando a você, mas buscando a Deus, onde você vai encontrar plenitude, esvaziando-se de si mesmo, onde você vai encontrar a felicidade, mas buscando submissão e obediência. Uma vida maravilhosa, que nos é prometida com uma esperança eterna, que não passa. Mas o custo é seguir por um caminho de cruz. Você quer seguir a Cristo? Você quer ser a representação viva de Cristo? Há alguém nessa noite que entendeu que a sua vida não tem sentido nenhum se não entregar a sua vida, se não deixar a sua vida para que Cristo viva em você. Tem alguém nessa noite que entendeu e quer tomar essa decisão? Levanta uma de suas mãos onde você estiver. Se você que está nos acompanhando pela internet quer tomar essa decisão, coloca no chat. Alguém da igreja vai entrar em contato com você. Você quer ser um imitador de Cristo, alguém que representa Deus nesse mundo, que representa o próprio Cristo nesse mundo e que vive a maravilhosa graça de Deus em uma relação dinâmica com o Pai. Ou você vai ficar na sua zona de conforto e seguir outros modelos, seguir outros padrões e ter outros parâmetros. Baixa a tua cabeça. Se você é um cristão, quero que você reflita profundamente. Se você tem seguido o Cristo das Escrituras ou alguma outra pessoa. Algum outro Cristo que você criou na sua mente. Ou que você entendeu errado ao ler as Escrituras. Se você tem seguido
um teólogo A ou B, e deixado o Cristo da cruz de fora da sua vida. Pede para Deus colocar Cristo como parâmetro em você, para que você consiga ser a manifestação de Cristo onde você está. Tenho certeza que à medida que nós formos mais parecidos com Cristo, nós vamos ter bem menos problemas para ser uma bênção e alcançar o mundo com a graça de Deus. À medida que nós formos mais parecidos com Cristo, nós vamos viver de fato os dilemas da cruz e não dos nossos vazios de sentido. Senhor Deus, obrigado pelo Teu Filho Jesus e pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pela manifestação viva do Senhor no Teu Filho. Porque nele nós podemos ter a certeza e a esperança da vida eterna. Nele nós podemos ter a certeza de poder viver contigo e andar contigo em obediência, contando com a tua graça e com o teu cuidado a cada instante da nossa vida, mesmo nos nossos momentos de falha, mesmo nos nossos momentos de erro. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós possamos ver de fato a Cristo na tua palavra, e que nós possamos seguir, Pai, esse precioso exemplo nas nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.